Olá pessoal, quem fala com vocês é Márcio Santangelo, fundador e CEO da MS Avaliação. Estou aqui hoje para trazer uma certificação, um treinamento interessante para vocês aí, que muita gente estava aguardando, que é o ITP 5.0. Né? Então nós vamos falar aqui um pouquinho da teoria do Jung, vamos falar um pouquinho aí das dicotomias, dos grandes grupos, dos grandes blocos que compõem esse ITP. Vamos falar um pouquinho também das âncoras de carreira no final, de uma forma bem rápida, mas para que vocês consigam assimilar ambas as teorias que compõem esse instrumento que utilizamos aí há vários anos. Né? O ITP está com a MS desde a criação da MS. A MS iniciou com o próprio ITP, e hoje é o instrumento mais utilizado, seja para recrutamento e seleção, seja para assessment, seja para a perfis de gestor, e também comuns com outras baterias. Então, a ideia aqui para vocês é trazer essa certificação que, como eu disse, há muito tempo está sendo aguardada e logo, logo nós teremos aí outros treinamentos. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então, falando um pouquinho aí do que é esse ITP, falando o que vocês vão obter com essa certificação, né? Então, inicialmente, é compreender profundamente a tipologia junguiana, né? Que o ITP ele foi feito, né, à luz, à base aí da tipologia junguiana. Vamos falar um pouquinho da história do Jung, um slide apenas, muito simples. Nosso objetivo aqui não é falar de teoria densa, né? É realmente focar na aplicabilidade prática do instrumento para que vocês consigam aí ter aí uma maior gama de teoria prática para que vocês consigam aplicar com os clientes de vocês, né? Então, além de compreender, né, profundamente a tipologia, a ideia também é interpretar relatórios do ITP com segurança técnica, utilizar esse ITP em decisões de seja recrutamento e seleção, promoção ou desenvolvimento, e conduzir devolutivas estruturadas com os clientes de vocês, sejam eles gestores ou gestoras, ou até mesmo com candidatos e candidatas que vocês, porventura, estão fazendo aí o assessment dessas pessoas, né? E também aplicar o instrumento respeitando os limites técnicos propostos pela MS. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho do Jung, né? O Carl Gustav Jung, né? Ele é o criador, o pai aí da psicologia analítica, né? Nasceu lá em 1875, século XIX. Ele inicialmente, né, ele teve uma colaboração aí com o Sigmund Freud, que é conhecido universalmente, né, como o pai da psicanálise. Ele acabou se afastando aí posteriormente por divergências teóricas, né? O Freud ele tinha, né, como ele produziu a teoria dele, muito enraizado na sexualidade humana. E isso fez com que o Jung tivesse algumas divergências teóricas com ele. Tá? E o Jung foi para uma esfera completamente divergente, realmente diferente, criando essa psicologia analítica. Né? O Jung ele era um psiquiatra, também psicoterapeuta, ele era suíço. Ele desenvolveu os conceitos centrais, pessoal, diferente do inconsciente do Freud, né? O inconsciente do Freud, lá com id, ego, superego, por aí vai, né? Aqui o Jung ele definiu o inconsciente coletivo, que nada mais é do que arquétipos e individuação. O que são esses arquétipos? Segundo Jung, ele diz que os arquétipos ancorados nesse inconsciente coletivo faz com que temas, né, e pressupostos do dia a dia sejam universais. Por exemplo, mãe. Né? Mãe, independente do significado, independente de onde a pessoa esteja residindo, independente da linguagem, da língua falada, mãe, ele é um padrão universal simbólico. Né? Então, o Jung ele foi muito para essa parte de padrões, estruturas, arquétipos universais simbólicos, né? Diferente aí do Freud, que ele desenvolveu uma teoria baseada muito em alguns pacientes que ele possuía. Né? Ele criou aí, né, a teoria dos tipos psicológicos utilizado no ITP, no nosso inventário de tipologia profissional. Né?
que é a base das tipologias modernas da personalidade, né? É interessante falar que o ITP ele não é realmente um teste psicológico, ele é um inventário de perfil, um inventário de tipologia profissional que vai trazer ali, através das 4 dicotomias propostas aí, né, por Jung, qual que é o seu perfil comportamental, né? E posteriormente, né, juntando isso com as âncoras de carreira propostas a por Guy Shine, ok? Bom, o Jung ele introduziu, né, as atitudes que a gente vai falar sobre elas de extroversão e introversão, né? São dicotomias, são polares, são polaridades. Tá, pessoal? Extroversão é completamente diferente de introversão, né? Embora tenha um meio termo ali, mas não existe uma pessoa, como eles dizem, ambi-introvertido, ambivertido, né? A pessoa é extrovertida ou ela é introvertida, né? E as funções psíquicas, que a gente chama de funções psicológicas, que é pensamento versus sentimento e sensação versus intuição. Então, o trabalho do Jung ele influenciou, né, a psicologia, a educação, a liderança e os estudos organizacionais presentes até hoje. Infelizmente, ele faleceu em 1961, né, com uma gama aí de teorias e de material publicado, né, que fica perpetuando até hoje aí na compreensão e dinâmica aí da personalidade humana. Tudo bem, gente? Tá? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho do ITP ancorado aí na teoria do Jung. Tranquilo, gente? Então, vamos lá. Bom, pessoal, antes da gente se aprofundar na certificação do nosso ITP 5.0, é importante falarmos algumas coisas, né? O ITP é um instrumento, né, patenteado pela MS Avaliação, patenteado no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? Conforme dissemos há pouco, ele não é um instrumento, não é um teste psicológico, não é validado pelo CTPC, é um instrumento de apoio, um instrumento de apoio para a gente conseguir enxergar qual é o perfil comportamental, o perfil tipológico daquela pessoa avaliada. Então não tem, né, certo e errado, não tem bom ou ruim, né? Nós vamos ver aqui as nossas dicotomias, não tem uma coisa melhor ser extrovertido do que introvertido, é melhor ser de sensação do que de intuição, é melhor ser pensamento do que sentimento, ou é melhor ser julgamento do que percepção. Não tem. Isso vai depender do quê? Da posição que você está fazendo, né? Da vaga que você está conduzindo, do assessment que você está realizando com aquele, com aquela gestora, né? Então é importante a gente ter isso em mente, porque é simplesmente um mapeamento, né? A gente costuma falar que essas dicotomias, né, que são 4 grandes dicotomias, né, que nós temos o que ali? Nós temos polaridades dentro dessas dicotomias que vai para um lado ou para o outro, né? Então vai depender muito da posição que você está fazendo. Então não existe um perfil ideal, é bem importante, né? Nós temos aqui, são softwares instalados, né, que a gente fala que são instalados dentro de cada pessoa e que tem ali um dos 16 perfis possíveis do ITP, baseado, ancorado na tipologia junguiana, mas não tem um perfil certo. O perfil certo é aquele perfil que vai mais ser aderente com a posição que você está conduzindo, com a assessment que você está realizando. Ou se é realmente um instrumento que você está fazendo para você enxergar seus gaps, né, para você ver quais são os gaps baseado naquilo que você quer como vida, estilo de vida para você. É importante a gente falar isso bem no início da certificação. Tudo bem, pessoal? Bom, então agora vamos falar sobre as nossas 4 dicotomias fundamentais. O que é uma dicotomia? Né? São polaridades. Né? Nós temos 4 grandes grupos, né, com 2 dicotomias cada uma. Então nós temos aqui a atitude, a percepção, o julgamento e a estilo de vida externo, que é o que a gente chama de estilo de vida. Na atitude, gente, nós temos o quê? O E de extrovertido e o I de introvertido, ok? Na percepção, nós temos o S de sensação e o N de intuição. Aqui nós temos, né, como eu tomo decisões, no meu julgamento, no critério de decisão, o pensamento, e aqui o único que nós temos as letras em inglês. O pensamento é o T de thinking, e o sentimento é o F de feeling, ok? E o julgamento, nós temos o J de julgamento, o estilo de vida externo, né? Como eu organizo as minhas ações, é o J de julgamento, e o P de percepção.
Então, através desses 4 grandes grupos, né, nós teremos 16 tipos de perfis, tipos prontos, baseado naquilo que vocês vão ver do avaliado de vocês. Nós vamos fazer um combinado entre nós aqui. Gostaria que vocês pegassem um rascunho, ok? Um papel, né, caneta, ou até mesmo no celular, no notes, alguma coisa, né? No final de cada dicotomia dessa, né, entre extroversão e introversão, entre sensação e intuição, entre pensamento e sentimento, entre julgamento e percepção, nós vamos dar uma pausa e você vai colocar no papel a letra que você acredita que você é, né? Baseado no que você está aprendendo aqui, como um exercício de autoconhecimento. O que vocês acham? Eu acho que vai ser bem legal, né? Depois, quem quiser, né? Vocês são clientes da MS, é só entrar lá no SysWeb e solicitar um ITP para vocês mesmos, para vocês baterem e ver se está tudo certinho. Se não tiver lá na plataforma de vocês, é só entrar em contato lá na central MS e pedir para incluir lá dentro da área de vocês, da área de analista. Tudo bem, gente? Vamos começar essa jornada, então? Então, vamos lá. Então, vamos começar, né, pelo primeiro bloco, né, que é o quê? O bloco da atitude. O que é a atitude? Né? Atitude é a direção da minha energia, né? Eu tenho uma energia dentro de mim, né? Cada um tem uma energia dentro de si. Ela pode ser orientada para fora, extroversão, ou para dentro, introversão. Então, a energia para fora é a pessoa que tem comportamentos mais extrovertidos. E a introversão, né? São aquelas pessoas que têm a energia voltada mais para dentro, para si, para ela mesma, ok? Então, pessoal, a extroversão e introversão, muita gente, em alguns cursos, algumas certificações, costuma dizer que mede a sociabilidade. Isso não é correto, tá? Elas não medem sociabilidade e muito menos timidez. Eu conheço pessoas extrovertidas que são tímidas e pessoas introvertidas que carecem aí de timidez, né? Conheço pessoas extrovertidas sociáveis e introvertidas menos sociáveis, né? Elas medem o que? A direção preferencial da energia psíquica, ou seja, que é o que eu disse agora há pouco, né? Qual a minha energia? Ela é focada para fora, para as pessoas, para os outros, para as atividades. Eu sou extrovertida. Se ela é focada para dentro, eu sou uma pessoa mais introvertida, ok? Vamos falar um pouquinho, começando então com extroversão, que aqui, né, ela assume a letra E. Então, E é de extroversão. O que significa essa extroversão, pessoal? É uma atitude psicológica caracterizada pelo direcionamento, gente, ó, direcionamento predominante da energia psíquica para o ambiente externo. Ou seja, olha, voltada para fora. Foco em ação ou interação, orientação psicológica dessa pessoa, né? O processamento é verbal, o estímulo como fonte de vitalidade. Olha que interessante, né? Então, a energia dessa pessoa é sempre para um ambiente externo. O indivíduo, ele vai se orientar muito pelo quê? Se está no externo, ele busca pessoas, eventos, estímulos e interação. Ou seja, é uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas, conversando com outras pessoas, gosta de participar de eventos, gosta de estar em locais, em ambientes que estimulam isso e gosta de estar em locais onde tenham interações. Então é uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas, que gosta de estar sendo estimulado e interagindo a todo momento, né? No ITP indica a preferência por interação, verbalização e processamento ativo do ambiente, né? Quais são os meus comportamentos observáveis? Ou seja, como eu consigo observar se uma pessoa é extrovertida, né? São alguns sinais sutis, mas que você, depois dessa certificação, você vai olhar para aquele companheiro, aquela companheira que está ali do lado, de trabalho, né? E você vai ver, né? Porque é uma pessoa que fala com fluidez, espontaneidade, aquela pessoa que tem uma facilidade muito grande para falar, para conversar com as outras pessoas, né? Ela pensa enquanto fala, né? Então, a fala é um quesito muito importante para a pessoa extrovertida, né? Gosta de reuniões e trocas constantes. Então, é aquela pessoa que sente bem no meio de reuniões, porque reunião
né, é uma coisa que tem muita gente, seja ela física ou online, né? Então ela tem que interagir com outras pessoas. Geralmente aquele extrovertido nas reuniões, ela um pouco antes, um pouco depois, ela entra ali um pouco nessa área pessoal, como que você tá, né? E acaba transcendendo ali até o objetivo daquela reunião em si, né? É uma pessoa que toma a iniciativa social. Olha que interessante. Ela toma iniciativa, então ela é aquela pessoa que vai te chamar, que vai te convidar para ir em eventos, né, para interagir com outras pessoas, para almoçar junto, para sair, ir numa balada, ir num happy hour da empresa, né? Ela busca sempre visibilidade, né? A gente costuma falar com uma pessoa extremamente extrovertida, é uma pessoa que gosta de aparecer realmente para os contatos dela. Ela gosta de estar ali. As redes sociais dessa pessoa com certeza tem bastante postagens, com bastante amigos, com bastante grupos. É uma pessoa que tem muitos amigos, né? Mesmo que ela não conheça todos, ela tem a probabilidade de ter mais contatos, não amigos, né? Conexões nas redes sociais e tende aí a decidir com base nas interações. Então as decisões nunca são sozinhas, são baseadas ali em interações, né? Só que nós temos alguns pontos de melhoria em todos os critérios, né, gente? Aqui, nesse caso, o extrovertido, ele deveria, né, desenvolver a escuta ativa mais profunda, porque às vezes é aquela pessoa que interrompe o outro. A pessoa ela tá falando, ela já chega e fala, eu também já fiz isso. Ela já puxa um gatilho daquilo que ela já tem, né? Ou seja, escutar mais, né? Ao invés de só colocar aquilo que ela quer falar, né? Evitar decisões precipitadas, né? Ou seja, aprimorar essa reflexão antes de agir. Não tem nenhum estudo correlacionado, tá, gente? Estamos conduzindo aqui na MS um estudo de extroversão versus impulsa, que é o instrumento de impulsividade da MS. Mas ainda não chegamos à correlação. Mas às vezes as pessoas elas têm aí, né, o extrovertido, no caso, assim, tende a não pensar muito para tomar decisão, né? Tende a no embalo do pessoal, no embalo da galera, no embalo da turma, né? Isso faz com que essa pessoa ela seja muito dependente do estímulo externo. Então, se um extrovertido, uma pessoa extrovertida, né, ela não está com outras pessoas, né, ela tende a se frustrar grandemente, de uma forma muito fácil, porque ela é muito dependente. Então, essa redução faz com que ela se sinta melhor com ela mesma. E trabalhar a tolerância ao silêncio, a introspecção. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário a gente ter essa tolerância, esse silêncio, né, introspecção. E o extrovertido, ele não tem tolerância a isso. Então, um ambiente é muito silencioso, ele mesmo já fala, gente, mas o que está acontecendo aqui hoje? Né? O pessoal tá morto, o pessoal está muito concentrado. Ele mesmo vai buscar, né, interagir com as pessoas, né? Porque ele não, essa coisa de ser introspectivo realmente não é muito com o perfil da pessoa que tem um perfil de extroversão, ok? Como que essa pessoa reage aqui sob pressão? Né? Ela vai aumentar, né? Pode aumentar o volume e a velocidade da fala. Né? Então a pessoa ela começa a falar, faz de conta que eu sou um extrovertido, ela começa a aumentar o volume e a velocidade da fala. Ela está falando cada vez mais rápido e cada vez mais alto. Né? Então ela aumenta mais e você não sabe o que aconteceu ontem, você viu o que aconteceu, que absurdo, e vai aumentando. Né? Como eu disse, ainda não temos correlações, né? Mas pode agir de uma forma mais impulsiva, porque ela realmente toma decisões precipitadas, né? Que é um dos pontos de melhoria, evitar tomar essas decisões. Tende a externalizar tensão, ou seja, é uma pessoa que não consegue segurar tensões e pressões para ela mesma, então ela externaliza. Gente, eu estou muito apavorado com o que está acontecendo, a gente precisa tomar um jeito, vamos nos ajudar, né? Busca pessoas para validar decisões. Então ela não é uma pessoa um pouco insegura no que tange as tomadas de decisão e pode assumir controle excessivo do ambiente, porque é uma pessoa muito assertiva, ela consegue falar muito bem. Então isso é natural para ela. Quando vê, ela já assumiu o controle total do ambiente. E outras pessoas não conseguem falar, desistem de falar. E você que está aí assistindo esse treinamento, essa certificação, está perguntando como então, Márcio, eu vou lidar com uma pessoa extrovertida, né? Uma pessoa que tem o perfil de extroversão. Simples, pessoal, vamos seguir esse passo a passo aqui. Primeiro, seja direto e verbal, né? O que é ser verbal? Fale, converse com o extrovertido, ele gosta disso. Não adianta você tentar fazer, né, algumas coisas por e-mail, né? Não vai ter tanto efeito, né?
Você tem que dar espaço, né, para essa pessoa participar junto com você das coisas. Não adianta você tomar a decisão e só apenas comunicar. O extrovertido ele não gosta muito desse tipo de tomada de decisão, né, unilateral. Permita a troca de ideias. Então, permita que ele coloque suas ideias. Isso vai fazer com que ele consiga, né, falar aquilo que ele está pensando, né? Evite comunicação, né? Novamente aqui, exclusivamente escrita, por telefone, Meet. Às vezes ele quer realmente tá conversando ali, não somente receber um memorando, um e-mail, né? Alguma coisa nesse sentido. Tem que oferecer para essa pessoa desafios dinâmicos, né? Tem que ser desafios mais dinâmicos. O que seriam desafios dinâmicos? Desafios que ele possa estar interagindo com as pessoas, tendo conexões com os outros. Se você pegar uma pessoa extrovertida e colocar numa atividade onde ela tem que fazer sozinha ou com um grupo muito pequeno de pessoas, ou no meio de muitas pessoas introvertidas, essa pessoa tende a se frustrar e provavelmente vai gerar um turnover para você. Né? E reconheça publicamente os seus resultados. Se você é um gestor ou uma gestora que tem aí uma pessoa assumidamente extrovertida, você tem que ir lá e reconhecer. Falar, olha, foi muito bom o que você fez, fulano, cicrano, né? Gostei, foi muito legal. Na frente de todo mundo. É importante para o perfil extroversão. Né? Então, como interagir com o extrovertido? Só seguir essas dicas aqui que você com certeza vai trazer essas pessoas aí que antes não estavam pro seu lado. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos falar agora da outra ponta. Vamos falar agora da introversão, que é representada pela letra I, ok, gente? E o que significa essa introversão, gente? É aquela atitude psicológica diferente do extrovertido, onde a energia, a atitude, a energia dessa pessoa é voltada para fora. Aqui, a energia psíquica é voltada para o mundo interno, para dentro. Né? Ou seja, o que seria dentro? Mais ideias, reflexões, percepções e mais um processamento mais subjetivo. No ITP, indica a preferência por análise interna antes da ação, ok? E qual é a orientação psicológica da pessoa introvertida, né? Da pessoa que usa a introversão? A energia dela é voltada para dentro, né? Com foco mais na profundidade das coisas. O processamento mental dela é mais silenciosa. Não significa que ela não tenha, inclusive ela tem a todo momento, mas é uma coisa mais silenciosa. Ela não fala isso para as outras pessoas. Ela não tem a necessidade de ficar falando para as outras pessoas. É uma pessoa que reflete bastante antes de expor alguma coisa. Né? Quando expõe, é uma pessoa que é mais formal, né? E que tende a se expor muito pouco só quando realmente insultada, né? Ou a solicitada a expor. Como eu consigo observar quais são os comportamentos observáveis, perdão, da pessoa introvertida? É uma pessoa que está sempre escutando antes de falar. Você já viu alguma pessoa que está ali no cantinho, numa reunião, está prestando muita atenção? Mas ela está escutando tudo. Às vezes a gente nem presta atenção que ela está ali, mas ela tá, é um radar, ela está ouvindo tudo. E ela vai responder sim, mas após uma grande reflexão daquilo que ela acabou de ouvir. Ela prefere ambientes estruturados, menos caóticos, né? O que seria esse caótico? Ela não gosta de muito barulho, muita confusão, e ambiente com muita gente. Então ela prefere ambientes mais estruturados, cada um ali na sua baia, né? Quando a gente está em um ambiente híbrido, um ambiente presencial, ela prefere trabalhar sozinha, né? Aqui, ó, de forma autônoma, né? Ou seja, é uma pessoa que se dá bem, ela com ela mesma, né? Então é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande em fazer atividade solo e consegue se dar muito bem nisso, né? A comunicação é bem mais concisa, ou seja, ela só se comunica quando ela precisa e não necessariamente ela vai se comunicar com você de forma verbal, tudo bem, gente? Às vezes ela gosta de comunicar mais por um e-mail, por uma mensagem, por um WhatsApp, né? Por alguns critérios mais informais, tudo bem? Perdão, mais formais, tá? E demonstra energia em momentos de concentração. Então, às vezes você olha para ela e você imagina, nossa, mas ela está muito quieta, não deve estar produzindo, não deve estar pensando muito. Pelo contrário, ela está ali a todo vapor, pensando no que ela tem que fazer, porque a energia dela está ali concentrada nela mesma. Então, ela tem uma energia muito grande nesses momentos de concentração. Tudo bem? E quais são os pontos de melhoria da pessoa que tem ali um nível alto de introversão?
ela tem que desenvolver maior exposição das ideias dela, né? O extrovertido, ele já expõe demais. Aqui não, a pessoa expõe pouco, quase não expõe. Então ela tem que expor aquilo que ela está pensando. Para isso, evitar esse isolamento excessivo. Né? Não significa que ela seja antissocial. Né? Eu costumo falar que a certificação do ITP, ela quebra muitos preconceitos. Né? Não preconceito, preconceitos. A gente, quando não conhece as pessoas, ou não conhece as teorias dos perfis, a gente olha para o lado, se eu sou extrovertido, estou vendo uma pessoa muito introvertida, ela é uma pessoa isolada, ela é uma pessoa antissocial, que não conversa. Né? Isso é um preconceito. A partir do momento que eu tenho contato com a teoria, eu compreendo que ela é diferente de mim, ela tem um perfil diferenciado, eu já vou olhar, né, de uma forma diferente. Olha, a energia dela é voltada para dentro, ela é mais quieta, ela é mais reflexiva, ela gosta de atividades mais solitárias. Isso não significa que ela seja uma pessoa isolada e uma pessoa que não goste de pessoas. Olha que interessante, né? Só que um dos pontos de melhoria é evitar esse isolamento excessivo. Realmente estar ali fazendo um esforço, um exercício mesmo com ela mesma, de estar indo, né, em algumas reuniões, de frequentar locais onde tenham mais pessoas, né? Aprimorar essa assertividade verbal, ou seja, conseguir falar aquilo que ela quer falar, ela tem um pouco de dificuldade nisso. Reduzir essa procrastinação, né? O que é procrastinação? Ficar adiando as entregas, né? Por excesso de análise, porque o extrovertido analisa pouco, entrega muito rápido, às vezes no impulso. O introvertido analisa muito, olha que interessante, né? E às vezes pode ali procrastinar. E participar mais ativamente em ambientes colaborativos. Então, às vezes, o introvertido está conversando com uma pessoa, né? Ali só os dois. Quando vê, chega uma galera e fala, então depois a gente continua a conversar. E se retira. Por quê? Porque ele não gosta desse ambiente colaborativo. Então, talvez um ponto de melhoria é se esforçar para ficar ali naquele ambiente, tentar colaborar um pouco mais, tá? E sob pressão, essa pessoa introvertida, ela pode se retrair, ela já é retraída, mas pode se retrair mais ainda, pode internalizar essa tensão grande que é exercida pela pressão e aumentar essa autocobrança, né? Ou seja, nesse momento ela aumenta a autocobrança e para evitar o confronto. E vai tentar buscar um controle interno antes de agir, ou seja, ela vai tentar, através da energia que ela canaliza para dentro, para ela mesma, para evitar esse confronto e ver uma forma de sair dessa tensão, desse ambiente de pressão, ok? E agora, vamos lá, gestor e gestora, como que você deve interagir com o seu introvertido, a sua introvertida aí no setor, né? Primeiro, gente, dê tempo para a resposta, tá? Não adianta você entregar alguma coisa e já exigir uma resposta para o introvertido que não vai rolar, não vai funcionar, né? Porque essa pessoa, ela precisa o quê? Ela precisa processar, né? Ela precisa processar o que está acontecendo, né? E evite, né, exposição pública desnecessária. Não tente ser legal com o introvertido, ele não quer isso. Com exceção, obviamente, se a pessoa realmente queira e se foi combinado com você, né? Mas respeite o limite dessa pessoa, não exponha ela, né? Porque ela não vai gostar, principalmente num grupo muito grande, né? Evite informações, envie informações antecipadamente. Vá para uma reunião, manda a pauta, manda as informações que ele vai precisar. Você vai facilitar a vida dessa pessoa caso ela tenha que apresentar alguma coisa ou falar, interagir, mesmo que pouco. Então envie essas informações antecipadamente. Respeite os momentos de concentração daquela pessoa, né? Às vezes você passa, aquela pessoa está super concentrado, você fala, preciso falar com você, fala, você pode dar uns minutinhos? Estou resolvendo um problema aqui. Respeite isso, tá? Porque às vezes ele está processando alguma coisa ali muito importante, né? Que talvez vai até te ajudar posteriormente. Valorize essas contribuições profundas que essa pessoa traz, né? A gente tem esses preconceitos, né? O introvertido, ele tende a ser uma pessoa mais antissocial, mas também tem um preconceito do lado extrovertido. Os introvertidos podem olhar para o extrovertido e falar, nossa, a pessoa é superficial. Não existe isso, né? São só preconceitos mesmo. Então, não confunda o silêncio dessa pessoa com o desinteresse, né? Não é que essa pessoa está desinteressada, simplesmente ela o quê? Ela tem a energia voltada para dentro. Ela é uma pessoa que processa diferente, né? Não tem pessoas iguais. Então, nesse primeiro bloco aqui, nós estamos falando da dicotomia de E versus I.
extroversão e introversão. Tudo bem? Um comparativo agora para vocês escolherem a letrinha de vocês que eu disse lá no início, tá? Lembra que vocês têm um rascunho aí que vão colocar no final desse bloco falando se vocês acreditam no que vocês aprenderam, baseado no que vocês aprenderam aqui, se vocês são mais extrovertidos ou introvertidos. Ok, então vamos lá para esse comparativo final aqui para vocês entenderem, tá? Então vamos lá. O extrovertido, qual a definição central, né? O direcionamento da energia para o ambiente externo. Coisas, pessoas, interações. O introvertido, para o mundo interno. Ideias, percepções. Tá? A fonte de energia dessa pessoa, ela sempre se recarrega através de interação, de movimento, de troca. O introvertido, ele se recarrega através de reflexão, de concentração, de profundidade nas coisas. Dele tempo, tá? Como que ele processa cognitivamente, né? Como eles processam? Extrovertido, verbaliza para organizar o pensamento, ou seja, ele recebe alguma coisa, ele vai verbalizar isso com outras pessoas para organizar tudo aquilo que ele recebeu. O introvertido, ao contrário, ele organiza tudo antes de verbalizar, quando verbaliza. Como que eles tomam decisão? Decide em interação, o extrovertido. Então, ele toma uma decisão baseado naquilo que as outras pessoas contribuem e acham. Tá? E o introvertido? Após uma análise interna. Ele é independente de outros para tomar decisão. O extrovertido pode ser dependente de outras pessoas. O estilo de comunicação. O extrovertido é mais expressivo, espontâneo, dinâmico, brincalhão, aquela pessoa que fala o tempo todo. O introvertido, contido, estruturado, extremamente objetivo, fala aquilo que precisa falar, quando precisa falar, na hora que precisa falar. O ambiente preferido de ambos, né? O do extrovertido é colaborativo, ativo e estimulante. O do introvertido é focado, estruturado, com menor ruído. Tá? O ritmo de ação, rápido, ou seja, a pessoa entrega rápida, o extrovertido entrega rápido, orientado à ação. O introvertido é mais cadenciado, mais tenaz, mais orientado para análise. Ele demora mais, mas é mais analítico. Responde muito rápido, mas, vamos por debaixo, qual o risco de excesso? Superficialidade e impulsividade. Tá? Então, se a pessoa, no caso do extrovertido, se a pessoa entrega muito rápido, orientada à ação, mas age de forma impulsiva e superficial, pode entregar errado. Tá? E o introvertido, né, o risco de excesso é o isolamento, um excesso muito grande de análise, ok? Sob pressão, né, aqui a gente tem o extrovertido, ele tem uma externalização tensa, né? Ele externaliza essa tensão e acelera essas decisões. Mesmo que seja rápido demais, ele gosta de despachar logo aquilo. Já o introvertido internaliza a tensão e aumenta a reflexão. E aí ele demora mais ainda. Aqui, né? Olha que interessante, sob pressão ele entrega mais rápido, aqui ele demora mais para entregar. Interessante, né? Qual a melhor forma de gestão para você, gestor? Como a gente disse lá atrás, né? Um feedback verbal, interação frequente. Né? O extrovertido, ele não basta você ser só seu colega de trabalho, ele quer que você seja seu amigo fora da empresa, interação frequente. E o introvertido? Feedback estruturado e tempo para resposta. Ambos, qual a contribuição estratégica de ambos? O extrovertido mobiliza pessoas e acelera iniciativas, ou seja, o extrovertido tem uma capacidade muito grande de mobilizar um grande número de pessoas, trazer a informação, mesmo que as informações que ele precisa comunicar sejam delicadas, mudança de processos, né, e por aí vai, e acelera essas iniciativas, porque ele tem uma habilidade muito fácil de fazer isso. E já um introvertido é uma pessoa que vai contribuir estrategicamente para a sua empresa, porque ele vai aprofundar análises estratégicas e qualificar decisões. Ou seja, basicamente, né, aqui falando de uma forma muito simplista, o introvertido, né, ele está aqui no back office, né, e aqui o extrovertido está no front, né, ou seja, todas as análises dos temas é o introvertido que vai tratar. O extrovertido não tem muita habilidade, não que ele não tenha habilidade, mas ele não tem, como a energia dele é voltada para o ambiente externo, ele não gosta muito de ficar analisando, ele gosta de comunicar o que foi analisado. Nesse caso, o introvertido, ele age bem como um back-office, né? Um back-end, vamos falar um pouquinho da linguagem de TI.
Tudo bem até aqui, gente? Agora eu vou dar, né, 15 segundos para vocês, ok? 15 segundos para vocês colocarem aí no papelzinho, no rascunho de vocês, se vocês são E, somente a E, que significa extroversão, e o I, introversão, baseado em tudo aquilo que a gente conversou. Combinado? 15 segundinhos a partir de agora. Perfeito, gente. Tenho certeza que através aí dessa explicação que nós demos do que é extroversão versus introversão, vocês com certeza colocaram de forma bem tranquila. Vamos lá agora falar da síntese para a gente partir para o segundo bloco, né? Como eu disse lá no início, a extroversão e a introversão, elas não medem sociabilidade ou timidez. Medem o quê? Energia psíquica, se ela é para fora ou para dentro. Um introvertido pode ser socialmente habilidoso, tá? E um extrovertido pode precisar de momentos de recolhimento. A diferença está na fonte de recarga energética dessa pessoa. Né? E qual que é a recarga energética, né? Então aqui é a fonte de energia, ou seja, o extrovertido tem que ter interação, movimento e troca. Se ele tem isso, né, ele consegue sim, né, ter momentos de reflexão. O introvertido é reflexão, concentração e profundidade. Se ele tiver isso, ele pode sim ser um comunicador habilidoso. Embora não seja, né, o DNA daquela pessoa. Não adianta. O extrovertido nunca vai ser introvertido. O introvertido nunca vai ser extrovertido. Ele pode aumentar ali os níveis de introversão versus extroversão, por aí vai. Mas nasceu extrovertida, essa pessoa continua sendo extrovertida. E vice-versa. Tudo bem? Tranquilo até aqui, gente? Né? Agora eu queria passar para vocês algumas figuras, né? Vamos tentar entender se vocês vão conseguir captar, né? Qual atitude, qual atitude é esta? Né? Então eu tenho 4 fotos aqui, nós temos somente 2 opções, E ou I. Jogo rápido, 5 segundos. Quem falou E de extrovertido acertou, né? Porque nós temos aqui imagens, figuras, né? Tudo sem copyright, tá, pessoal? Nós não utilizamos nenhuma imagem com copyright, tudo elaborado por ChatGPT. Nós temos uma pessoa aqui, né, uma apresentadora, né? Para ser um apresentador exímio, a pessoa tem que ter ali um quê muito grande de extroversão, um perfil mais extrovertido, né? Aqui pessoas interagindo, mesmo no trabalho, mas olha, sorrindo, né? De uma forma mais informal, extrovertidos, né? Pessoas aqui, ó, se cumprimentando, não introvertido, ele vai esperar as pessoas apresentarem. Essa pessoa já chegou, já foi cumprimentando os membros da equipe, sei lá, pode ser uma integração, né, um assessment de uma pessoa nova na empresa, né? E aqui uma pessoa, né, que é super engajada, super assertiva, aí, fazendo um coach, né? Então essas atitudes aqui são atitudes de extroversão. E as próximas, né, sendo coerente, são atitudes de pessoas introvertidas, ó. Pessoas mais focadas, pessoas que gostam de trabalhar mais sozinho, um ambiente mais estruturado, com poucas pessoas. Olha que diferença, ó. Aqui, ó, eu tenho um ambiente de trabalho cheio de gente. Aqui eu tenho um ambiente de trabalho onde só vai estar sentando uma pessoa aqui, né? Tem uma pessoa mais compenetrada, mais nas ideias, lendo um livro, uma pessoa, ó, tem uma outra no cantinho ali, mas é uma pessoa mais focada no dela, ela não tá puxando assunto com ela. Então essas 4 fotos aqui representam o quê? Introversão, tudo bem? Que é a letra I. Tranquilo, gente? Vamos agora para o segundo bloco. Ok, pessoal, se o primeiro bloco nós falamos de energia, né, da atitude, para onde que a minha energia vai, para fora ou para dentro, a percepção é a forma, né, ou as formas que eu percebo o mundo que me rodeia. Então a segunda dicotomia, ela fala como eu percebo o meu ambiente, como eu percebo as informações que chegam até mim, né? Da mesma forma do E e do I, aqui nós só temos 2, sensação e intuição. Olha a imagem, já dá para ver, né, algumas coisas, né? Olha a sensação que interessante, né?
a pessoa está com uma lupa aqui, né? Ou seja, ela obtém informações através dos sentidos, ela está vendo, está enxergando, através do detalhe. E a intuição, aquela pessoa que percebe através de conexões, né? De coisas fora da realidade, né? Coisas mais intuitivas. Sensação e intuição, gente, não medem inteligência ou capacidade analítica. Para isso, nós temos que aplicar aí instrumentos de inteligência geral, fator G, né, e por aí vai, né? Eles medem o quê? A forma preferencial de perceber e interpretar informações, ou seja, como eu recebo o input das informações no ambiente, né, e como eu interpreto essas informações. E através dessa dicotomia, sensação versus intuição. Vamos lá então, gente. Sensação. O que significa, né? Ela é representada pela letra S, tudo bem, gente? É a função psicológica de percepção caracterizada pela preferência por informações concretas, objetivas e verificáveis pelo sentido. No ITP, tá, gente? Indica o foco na realidade atual, nos fatos observáveis e na experiência prática. Então, a orientação dele é atenção ao presente, valorização de dados concretos, aprendizagem pela experiência direta, observação detalhada e preferência por evidências tangíveis. Então, vamos lá, na prática, o que é uma pessoa sensorial, que a gente chama aqui, tá? Uma pessoa de perfil S. É uma pessoa que vai te perguntar de onde veio, qual a referência bibliográfica, qual a fonte, de onde você tirou isso. Essa informação é concreta, ela foi validada, ela é objetiva. Ah, sim, uma pessoa ela tem que ver, ela tem que ler, ela tem que ouvir, ela tem que sentir, pegar na mão, sentir o cheiro, sentir o gosto para vivenciar. Esse café que eu estou tomando aqui, que vocês não estão vendo, ele é doce. Se você entregar ele para uma pessoa sensorial, ele vai pegar o café, não sei, ele vai tomar o café, vai sentir o café, sim, esse café é doce. Eu senti o açúcar no café. Olha que legal, né? Se você entregar um relatório para essa pessoa, lá o relatório tem uma soma. O relatório está correto? Não sei. Ele vai ressomar isso. Tá ok? Sim, ressomei. Tudo aqui está perfeito, né? Ele tem que ouvir, ele tem que ver, né? E qual o comportamento observável, né? Uma pessoa sensorial. O foco em detalhes e precisão. Uma pessoa bastante detalhista, né? Olha aqui, né? Deu para ver aqui na nossa imagem que o chat GPT montou aqui para a Bru, né? Valoriza os procedimentos claros, ou seja, tudo tem que estar claro para essa pessoa, né? Não pode estar faltando alguma informação, senão a pessoa de sensação ela trava, né? Pergunta por dados objetivos, ou seja, mas de onde você tirou isso? De um relatório, de qual relatório? De qual mês? De qual competência? Né? Basicamente é isso, tá? Que vai estar o funcionamento psíquico da pessoa sensorial. Pergunta por dados objetivos e prefere exemplos práticos. Ou seja, 2 e 2 é 4. Não tem como 2 e 2 ser 5. Né? Trabalha com sequências lógicas e demonstra uma consistência operacional muito grande. Ou seja, uma pessoa ela tem uma sequência, né? Tem ali um procedimento, né? Adora o procedimento, adora uma bula de remédio, adora o manual de instrução. Né? Isso é com S mesmo. Né? Confere informações antes de concluir. Ou seja, por mais que essa pessoa saiba, ela vai lá conferir. Realmente, era isso, mas pode ter mudado alguma coisa. Ela vai conferir. Checklist, um por um. Tudo bem? Os pontos de melhoria do sensorial. Tá? Desenvolver um pouco de visão estratégica mais a longo prazo. Né? Desculpem, ampliar essa abertura para inovação, porque a pessoa sensorial, de sensação, de S, ela fica bastante preso, né? Quanto maior, mais presa ela tem, ela está aqui no aqui e agora, né? Então, ou seja, é procedimento, é normas, né? E às vezes ela não consegue, né, ampliar a abertura para coisas inovadoras, que talvez possa até trazer ganhos suficientes, bons ainda para relativamente bons para a operação que ela tem, né? Reduzir resistência à mudança. O S, quanto maior, mais resistente à mudança essa pessoa é, né? Por quê? Porque ela só consegue dar crédito para aquilo que já foi testado, aprovado.
né? Então, se você chega com alguma coisa para mudança, ela tem que testar se aquilo vai dar certo, né? E por isso ela tem que trabalhar essa flexibilidade cognitiva, no qual ela não tem. Ela não tem uma flexibilidade cognitiva aguçada. E evitar apego excessivo ao sempre foi assim, que é sempre são as 3 palavras jargão do sensorial, da pessoa que tem o perfil sensorial. Sempre foi assim, não vai mudar não. Tá? Sob pressão, como que essa pessoa se comporta, tá? Ela pega seus procedimentos conhecidos, ou seja, tá sob pressão, nossa, como que eu vou fazer isso? Ela vai lá nos PRs, nas INs, nas ITs, na instrução normativa, né? Vai reforçar esse controle operacional, ou seja, para sair da pressão eu tenho que estar controlando a operação, né? E vai resistir, sim, muitas mudanças inesperadas, porque sob pressão ela está num ambiente onde ela não pode errar. E para ela não errar, ela tem que seguir os passos a passo, né? Perfeitamente, da forma como são. E o foco é na execução imediata, ela não quer saber se aquilo vai acontecer novamente. Então, ela não vai ter essa flexibilidade cognitiva, né? Em abertura para a inovação, de talvez descobrir uma forma ou escrever uma forma de se isso acontecer novamente, um FAQ, por exemplo, né? E vai buscar segurança em dados concretos. E como eu vou interagir com o nosso sensorial, a pessoa aí que tem a nossa, o nosso comportamento em S? Seja claro e objetivo, tá, gente? Muito claro e objetivo. Da mesma forma como você faria com um introvertido. Só que aqui vai além. Não basta ser claro e objetivo. Você tem que trazer dados e evidências e explicar passo a passo, evitando o máximo de abstração. O sensorial odeia abstração. Então, se você sair e falar, eu acho, eu já ouvi, eu acho que é assim. Ele odeia a palavra eu acho. Então, evite a abstração, tá? Vai definir ali metas mensuráveis para essa pessoa e estruturar a entrega com cronogramas claros. Faz no Excel, faz lá no Forms, né? Faz em qualquer, um Visio, faz um papel de pão, mas tem que ter. Estrutura essas entregas com um cronograma muito claro. Aí ele não vai travar. Tudo bem? Tranquilo? Gente, agora vamos falar da intuição, que é o extremo oposto da sensação. Aqui, gente, ela é representada pela letra N. Por quê? Porque o I, ele já representa o quê? A introversão. Então, o N representa a intuição. Então, é S ou N. O que significa, gente, essa letra N? Aqui é a função psicológica de percepção, caracterizada pela preferência de padrões, conexões, possibilidades, tá, gente? Então, possibilidade é a palavra-chave do intuitivo, né? No ITP, indica o foco em visão futura, cenários alternativos e inovação, tudo bem? É por isso que possibilidades é a palavra-chave do intuitivo, né? Qual que é a orientação psicológica da pessoa em N, né? Que é intuição, do intuitivo? A atenção é mais para o futuro. Não significa que ela não se importa com o presente, mas o presente já está muito bem estruturado e funcionando. Então ela quer entender o que vai acontecer no futuro, né? Ela gosta de conexão de ideias, né? Ou seja, ela está no mundo das ideias, né? Ela não está no mundo dos fatos, né? A interpretação ela é mais simbólica, como deveria ser, como poderia ser, if, né? O if para ela é muito importante, se. Ela também busca significado nas coisas. Não adianta você falar para ela, você tem que seguir esse procedimento. Mas por que eu tenho que seguir esse procedimento? Porque sempre foi assim, o S falando. Mas qual que é o significado, né? O que eu vou evitar se eu seguir esse procedimento, né? E uma exploração grande das possibilidades. Os comportamentos observáveis aqui da pessoa em N, né? Propõe novas ideias com frequência. Sempre vai estar ali, e se a gente fizesse isso? Já pensou naquilo? Já pensou se a gente implementasse isso, implementasse aquilo? Né? Enxerga tendências e padrões. Ela tem uma habilidade grande de enxergar novas tendências além daquilo que já está na mesa, que são os processos, daquilo que já está validado. Trabalha bem com estratégia. Então, é uma pessoa que tende ali a ser mais estrategista, né? Tem uma facilidade grande de conectar informações aparentemente desconexas. O que seria isso? Aquela pessoa que está num grupo de pessoas que tem várias ideias, né, e precisa se conectar isso para uma ideia geral, né? Ela consegue fazer isso bem.
questiona muito o status quo, ela é muito questionadora, né? Diferente do S, que vai questionar de onde veio, qual a fonte, qual a referência. Aqui, por quê? Por que você quer fazer isso? Por que é feito assim? Por que a gente não pode fazer diferente? Né? Prefere discutir conceitos, ideias e cenários, não operação. Né? Demonstra criatividade intelectual. Tá? Ou seja, o que é essa criatividade intelectual? Ela gosta de ser criativa, de trazer coisas novas baseado naquilo que ela conhece. Em regra, pessoal, o S ele é mais uma pessoa de operação, de execução. E o N é uma pessoa mais de criação, uma pessoa mais de possibilidades. Tudo bem? Mas vamos lá, Márcio. E quais são os pontos de melhoria da pessoa em N, que é a intuição, pessoa intuitiva? Primeiro, desenvolver foco na execução prática. Porque muitas pessoas que estão em N muito alto, acima de 70%, 80%, 90%, já vi N's com 100% de percentil, né? São pessoas que têm 15 ideias, mas nenhuma são práticas. Então ela não consegue executar. Né? Evitar essa dispersão por excesso de ideias. Né? Então, uma pessoa que fica pensando, e se a gente fizesse isso? Quando vê aquela ideia já não vale mais, ela já está com 2, 3 ideias novas. Né? E trabalhar a disciplina operacional, porque não adianta você ter várias ideias se você não conseguir executar uma delas. Provavelmente não vai ser a pessoa em N que vai executar, vai ser uma pessoa em S. Né? Mas essa ideia tem que ser prática, tem que ser operacional. Reduzir impaciência com detalhes, tá, gente? A pessoa em N, ela é muito, ela não é detalhista, né? Como a gente diz, a pessoa detalhista é a pessoa em S, a pessoa sensorial, né? De sensação. Só que, às vezes, os detalhes são necessários, então a gente tem que reduzir essa impaciência do N para detalhes, porque negligenciar alguns detalhes pode ser prejudicial para essa ideia nova que essa pessoa está surgindo, né? E traduzir visão para no concreto. Né? Eu conheço várias pessoas que têm N muito alto, são extremamente antenadas, né? Que têm ideias que não conseguem operacionalizar. Né? Então, tem uma ideia, já fala, já manda para o cliente, quando vê aquilo já morre, porque não teve um planejamento para aquilo. Né? Sob pressão, essa pessoa pode gerar hipóteses simultâneas, múltiplas, muitas. Né? E sob pressão, às vezes, não necessariamente posso ter ou preciso ter várias hipóteses simultâneas, né? E o que vai acontecer? Ela vai se desconectar do operacional, porque ela não gosta do operacional. O intuitivo não gosta de operação. Essa é a realidade. Quanto mais alto, menos essa pessoa gosta da operação, tá? Ela gosta de ficar mais na estratégia. Então, não coloca o intuitivo para fechar sua folha de pagamento. Não coloca o intuitivo para ser seu assistente financeiro. Você vai matar aquele profissional, né? Pode perder foco na entrega imediata. Tá? E ele pode aumentar o pensamento estratégico como mecanismo de controle. Então ele vai controlar a pessoa através do quê? Do pensamento estratégico que só ele tem nessa dicotomia, obviamente. Ok? E como eu vou interagir com esse intuitivo? Essa intuitiva que está aqui no meu departamento. Eu sou gestor, eu sou um colega de trabalho. Tá? Primeiro, apresentar visão e propósito. Chegar assim e falar, pessoa, esses aqui são os nossos procedimentos. Ela já vai vir torcer o nariz. Mas porque a gente tem um propósito, se você fizer isso, você não consegue fazer isso. Né? Você tem que dar espaço para ela propor essas ideias. Né? Estimular que ela traga inovações. Né? Permitir uma autonomia estratégica. Né? O S ele não é muito autônomo. Né? Ele gosta de seguir procedimentos, regras, às vezes até ordens. Né? Aqui não. É uma pessoa que automaticamente gosta um pouco ali dessa autonomia focada no estratégico, não autonomia para operação. Isso também ela não vai gostar. Que conecte tarefas ao impacto futuro, né? E evitar aí, gente, microgestão, né, excessiva. O que é microgestão? Aquela gestão muito em cima, né, que o S às vezes gosta, até deseja. O N não curte muito isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Beleza. Vamos fazer agora um comparativo do S, sensorial S, né? E o intuição intuitivo, tá? Definição central. S, preferência por informações concretas e verificáveis. N, intuição, preferência por padrões, possibilidades e significados. Lembrando, volta lá no rascunho, na colinha de vocês. Já deve ter um E ou I lá. Vai ter agora um S ou N. Baseado naquilo que vocês aprenderam, vocês vão colocar o quê?
Vocês vão colocar o que vocês acham que vocês são, S ou N, para depois conferir aí com o ITP, tá? O foco perceptivo, o S, realidade atual, fatos observáveis. Não é, não é. O N, intuição, cenários futuros, conexões e tendências. Base de confiança, S, experiência prática e evidência objetiva. N, insights, hipóteses e visão estratégica. Estilo de observação, detalhista, sequencial, preciso. Intuição, global, conceitual, associativo. Pergunta natural. Vamos lá, para você. Qual que é a pergunta que mais faz sentido? Quais são os fatos? Essa é do S, de sensação. Quais são os fatos? E a outra pergunta é do N. O que isso pode se tornar? Tomada de decisão, do S, fundamentada em dados concretos. Do N, fundamentada em projetos e cenários. Ambiente preferido, seja no trabalho ou seja fora dele. S, estruturado, previsível, operacional. Intuição, ao contrário, inovador, estratégico, exploratório. Risco de excesso, aqui é o risco de excesso da pessoa ser demais, S ou N. Uma pessoa extremamente S, rigidez, resistência a mudanças. Extremamente N, dispersa muito, desconexão da realidade prática. Só tem ideias, desconecto da realidade. Sob pressão, o S, apega-se ao conhecido e aos procedimentos. Sob pressão N, pode gerar múltiplas hipóteses e perder o foco. A melhor forma de gestão, do S, metas claras, indicadores objetivos, step by step, passo a passo. Intuição, N, espaço para inovação e uma visão de longo prazo. Ambos possuem várias contribuições estratégicas, sintetizei para vocês aqui. Contribuição estratégica do S, sensação, garante execução consistente e controle de qualidade. Do N, intuição, impulsiona a inovação e visão de futuro. Assim como eu fiz com o E e com o I, né, aqui o N ele vai criar um produto, um serviço, uma solução. Né? Ele vai criar com visão de futuro esse produto inovador. E o S ele vai ser responsável por quê? Por mapear, né, a execução, a operação disso. Né? Trazendo o quê? Consistência, controle de qualidade, indicadores sobre essa solução. Olha que interessante, um contribui com o outro. Para vocês verem que todos têm espaço, não tem um bom ou ruim. O I é mais de criação, um designer, né? E o S mais de operação e de controle de qualidade. Vamos agora para as fotos, vamos ver se vocês vão conseguir entender. Agora a gente vai para a síntese, tá? A nossa síntese aqui, sensação e intuição, não medem capacidade intelectual, como estava na capa desse slide. Medem o quê? A forma preferencial de perceber e interpretar o mundo. Um sensorial, ou seja, uma pessoa em S, pode ser altamente estratégico. Um intuitivo pode ser altamente operacional. A diferença está na porta de entrada de informação. Né? Como que ela chega a essa informação? Ela chega através do S ou através do N. Tudo bem? E aqui nós temos como essas pessoas percebem o ambiente. Vamos lá. Uma pessoa com binóculo olhando longe. Uma pessoa, né, um profissional de TI, né, onde tem aí alguns aspectos de inovação. Já matei para vocês, né? Aqui, né, um brainstorming, nas duas de baixo, um brainstorming com várias possibilidades. Olha quantas possibilidades eu tenho, né? Se esse vem para cá, vai para cá, né? Então, em 5 segundos, é um S, sensação, sensorial, um N, intuição, intuitivo. 5, 4, 3, 2, 1. Bem, isso. Quem falou N, intuição, acertou. São figuras que remetem aí a pessoas e a situações onde intuitivos estão, ok? E o outro, o próximo, né? Como que eu percebo o ambiente? Aqui são os sensoriais, que utilizam a sensação. Através da operação, essas máquinas foram criadas por algum intuitivo, né? Mas alguém aqui, né, está mapeando, está gerenciando, produzindo, operacionalizando com essas máquinas, escrevendo procedimentos. Olha aqui o controle de qualidade, o nível de detalhe, né? Esse é o S puro, gente.
Ó, uma pessoa detalhista, conferindo um relatório. Isso é S, operacionalizando. Né? E aí, já colocaram aí a segunda letrinha no rascunho de vocês? Isso mesmo, porque agora a gente vai para o nosso terceiro bloco. Vamos falar agora como eu resolvo os meus problemas, né? Através do quê? Pensamento ou sentimento? Vamos lá então, gente. Bom, nós já passamos então por dois blocos, né, da dicotomia, das dicotomias aí, da teoria dos tipos psicológicos de Carl Gustavo Jung, o qual a gente viu lá no início, uma hora atrás, né? Agora nós vamos falar do terceiro bloco, né? Então nós falamos atitude, né? Onde a minha energia vai? Primeiro bloco. Extroversão, fora, introversão dentro. Segundo bloco, como eu obtenho informações, meu input, como eu percebo o ambiente, né? Através da sensação, S, intuição, N. Agora eu vou ver as minhas formas de decidir, como eu tomo decisões, né? A partir do momento que eu tenho as atitudes, que eu recebo informação, como eu vou tomar minha atitude, né? Como eu vou decidir, né? Como eu vou decidir o que eu vou fazer, né? Através de duas coisas: pensamento e sentimento, né? Pensamento e sentimento não medem frieza ou sensibilidade. Também um outro erro conceitual que eu já vi aí em muitas certificações, pessoal. Medem um critério predominante utilizado na tomada de decisão, ok? Ou seja, ele decide de uma forma A ou da forma B, tá? Aqui, pessoal, o pensamento e o sentimento, né? As letras, né, que representam são em inglês. Então, o pensamento, a letra é T, T de thinking, de pensamento, né? E o sentimento é a letra F de feeling, tá? Ok? Somente essa realmente que nós temos em inglês, para não confundir aí com as outras letras. Tranquilo? Já estão aí com o rascunho, vamos lá então entender aí o que são características do pensamento e do sentimento. Pensamento, T de thinking, tá? A pessoa em T. O que significa? É uma função psicológica de julgamento caracterizada pela preferência por critérios lógicos, racionais e objetivos na tomada de decisão. No ITP, indica o que, gente? A tendência a avaliar situações com base em coerência, consistência e eficiência. Ou seja, pensamento é um critério lógico, racional, objetivo. Eu tomo minhas decisões, né? Eu resolvo os meus problemas através do quê? De coerência, consistência e eficiência. Logo, a orientação psicológica da pessoa que tem o perfil pensamento, a orientação é foco na lógica e na análise. Ou seja, tem que ser lógico, tem que ter uma análise para tomar a decisão. Valorização de critérios objetivos, né? É um pouco próximo do S, né? Mas são critérios mais objetivos para tomar essa decisão. Uma busca por justiça mais imparcial, né? Ou seja, é uma pessoa em pensamento, né? Em T, ela é uma pessoa justa, imparcial. Não que o sentimental não seja, já que a gente chega lá. E a tomada de decisão é baseada em princípios racionais. Tem razão, eu tomo decisão. Não tenho, eu não tomo. E aqui, gente, o principal no T, que é o pensamento. A separação entre análise técnica e emoção. Embora nós saibamos que é muito difícil nós termos um botãozinho onde nós desligamos a emoção, desligamos a parte da casa e ligamos a parte do trabalho, a pessoa que tem um perfil pensamento, T, né, ela consegue separar, né? Ou seja, a atividade, a atitude que ela está tomando, a decisão que ela está tomando, não é pessoal. E esse é um dos grandes preconceitos com o pensamento, né? Com a pessoa que é muito racional, muito lógica, muito objetiva. A pessoa não tem coração, a pessoa tem coração peludo, né? Como dizem por aí no mundo corporativo. E não é isso, ela está tomando decisão da forma que ela sabe, através de critérios lógicos, racionais e objetivos. Tudo bem? Como eu observo uma pessoa em T, tá? Comportamentos observáveis aqui. Argumenta com base em dados e lógicas. Então ele vai tomar uma decisão, vai falar assim, olha, eu analisei os últimos relatórios, eu analisei as últimas avaliações de desempenho que nós realizamos com você e realmente você tinha uma meta X, Y, Z e você não atingiu nenhuma das três. Uma você chegou perto, com 45%, a outra com 40%, a outra com 38%. Logo,
você não vai receber bônus esse ano. Olha, dados, lógica. Questiona inconsistências. Então, é uma pessoa, né, que ela consegue enxergar tudo aquilo que está acontecendo no departamento, nas áreas, com as pessoas, e ela vê que algo não está consistente. Então, ela consegue enxergar relatórios ali, né, ela consegue olhar com o mês anterior, os 3 meses subsequentes. Tá? Valoriza a meritocracia. A pessoa em ter, a pessoa em pensamento, ela é uma pessoa que valoriza muito ali a meritocracia. Por isso, o que é a meritocracia? Ela valoriza as entregas. As entregas, a quantidade de entregas e a qualidade das entregas. Por isso, essa pessoa prioriza muito a eficiência e resultado. É um pilar para essa pessoa, tá? Comunica-se de forma direta, muito simples. Comunicações verbais são muito simples, né? E também gosta de se comunicar bastante ali por e-mails e mensagens. E demonstra objetividade em conflitos. Ela não leva pro pessoal. Então você pode até brigar com essa pessoa, entre aspas, né? Brigar entre aspas, que ela nunca vai levar pro pessoal. Ela vai deixar ali no CNPJ, nunca no CPF. E ela toma decisões difíceis com menor envolvimento emocional. Então ela toma decisões extremamente, às vezes podem ser muito complexas, né? Como desligamentos, demissões, alterações de gestão, né? Com menor envolvimento pessoal. Isso vai dar ali para ela uma fama não muito boa, né? Principalmente se tiver pessoas muito sentimentais no grupo, mas ela consegue fazer isso de uma forma muito técnica. Os pontos de melhoria, né? É desenvolver um pouco essa sensibilidade interpessoal. Porque essa pessoa é muito lógica e direta. Um T puro, que a gente chama, T de 100%, 90%, é uma pessoa que às vezes não considera esse impacto emocional das decisões. Ela vai ter que tomar, né? Mas a forma como ela tomar, né? Ela deveria considerar um pouco o impacto emocional, né? Ela vai apresentar, ela não tem que chegar a apresentar, pessoal, nós fizemos uma reunião onde estamos fazendo uns estudos dos últimos 6 meses, infelizmente vamos ter que cortar metade desse departamento. É isso que eu tinha para falar. Esse é um T puro. Então, um ponto de melhoria é desenvolver a sensibilidade, o impacto. Aí seria como? Eu sei que isso vai ter impacto em outras pessoas, já estamos fazendo parceria com um programa de outplacement, né? Ela não está se envolvendo emocionalmente, mas ela está considerando o impacto que essa ação que ela tomou terá nas pessoas. Trabalhar essa comunicação empática, que foi esse o exemplo que eu já dei. Evitar excesso de percepção de frieza emocional. Pessoal, todo T, as pessoas ou percebem, ou a percebem como uma pessoa fria. Porque ela é objetiva, e não é isso. Por favor, tá? A pessoa em T não é fria, ela é lógica. Ela é racional e separa as emoções da parte técnica. E reduzir a rigidez crítica, ela é uma pessoa bastante crítica. Sob pressão, como que essa pessoa em T, pensamento, vai se comportar? Torna-se mais crítico e objetivo ainda, né? Pode endurecer mais a comunicação, às vezes nem conversando muito, nem comunicando muito. Focar exclusivamente no problema e poder minimizar aspectos emocionais da equipe. Ou seja, o que vocês estão sentindo agora não faz diferença nenhuma. Nós estamos vivendo aí uma avalanche e a gente tem que resolver, né? E priorizar soluções técnicas imediatas. Como você, líder, né, vai interagir com o perfil pensamento, né? Seja do seu liderado, seja do seu colega de trabalho, do seu gestor, sua gestora. Apresentar argumentos estruturados. Não adianta você chegar desestruturado numa reunião com um T que você não vai conseguir entregar. Usar sempre dados e critérios claros para aquilo que você está entregando. Evitar apelos exclusivamente emocionais. Não vai funcionar com ele. Você está aí no perfil errado. O perfil dele é o próximo, tá? Seja objetivo e direto, tá, gente? Se 4 slides funciona, não leve 15, tá? Demonstrar coerência e lógica, né? Então, um slide da apresentação dos últimos 3 meses, o segundo do atual e o terceiro da projeção. É isso, tem uma coerência, uma lógica. E estruture decisões com racionalidade explícita, ou seja, a racionalidade tem que estar à vista dele para ele enxergar. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Vamos agora para o extremo oposto, que é o sentimento, que é o F de feeling. O que significa, né, o sentimento? É a função psicológica de julgamento caracterizada pela preferência por critérios baseados em valores, harmonia e impacto nas pessoas. Olha como que mudou. Aqui a gente tinha racionalidade, objetivos, né? Aqui não.
Essa pessoa em F, a pessoa sentimental, de sentimento, ela resolve os problemas através do quê? Baseado em valores, harmonia e impacto nas pessoas. Aqui no ITP, no Inventário de Tipologia Profissional, indica a tendência a considerar relações e princípios humanos na tomada de decisão. A orientação psicológica da pessoa que tem esse perfil, sentimento, é uma pessoa que foca em pessoas e valores, valoriza muito a harmonização relacional, ela gosta dessa harmonia, uma tomada de decisão considerando o impacto mais humano, né? Uma sensibilidade ao clima emocional e uma busca por equilíbrio interpessoal. Ou seja, a pessoa F é uma pessoa que o foco dela é sempre pessoas, nos valores que ela tem, os valores que as pessoas têm, né? Ela valoriza uma valorização muito grande de uma harmonia relacional. Ou seja, já que a gente vai ver lá nos pontos de melhoria, né? Ela não quer estar mal com ninguém, né? Então é uma pessoa que tem dificuldade muito grande, né, de lidar ali com aspectos negativos na interação humana. Toma decisão e baseado em considerando sempre o impacto humano. Isso às vezes pode fazer com que ela seja parcial, né? Tem uma sensibilidade muito grande ao clima emocional, ou seja, se o clima está muito pesado, né, e está muito técnico, né, ela tem ali uma sensibilidade, ela pode se sentir mal, desconfortável naquele ambiente. Tem uma busca ali por equilíbrio interpessoal. Ela quer estar sempre equilibrando, né, o relacionamento interpessoal dela e com a outra pessoa. Se você quer deixar uma pessoa F, né, sentimental, insegura, você passar perto dela na mesa e não falar bom dia para ela. Ela vai ficar o tempo todo pensando o que eu fiz para essa pessoa, o que eu fiz pro Márcio, ele não falou oi para mim, né, o que eu fiz, o que aconteceu. Olha que uma coisa simples, que às vezes a pessoa passou e nem viu, né, não prestou atenção naquilo. Quais são os comportamentos observáveis de uma pessoa F, uma pessoa sentimental? Ela demonstra muita empatia nas decisões. Você vai perceber essa pessoa F que ela faz o quê? Ela é muito empática, ela se coloca no lugar das outras pessoas, né? Ela é uma pessoa que decide realmente pensando se aquilo fosse com ela. Preocupa-se sempre com o bem-estar da equipe, né? Mesmo que não seja equipe, mas ela está sempre preocupada. Você está bem? Nossa, eu vi o que aconteceu na sua área, mesmo que não seja a sua área, olha que legal, né? Você está bem? Buscando sempre um consenso, né? E evitando ali conflitos desnecessários. Ela não gosta de muitos conflitos, não, tá, gente? Ela comunica-se ali de forma bem acolhedora, né? Ou seja, ela fala com os olhos, né? Depois eu vou mostrar as fotos para vocês. Uma pessoa que fala realmente trazendo a pessoa para ela, né? Uma pessoa muito acolhedora, né? Ela acolhe com os olhos. Valoriza reconhecimento e respeito, né? Não é muito meritocrata, ela valoriza mais o reconhecimento e o próprio respeito do que a meritocracia e as metas, e tende a mediar divergências de forma muito eficaz. Às vezes até mais eficaz do que uma pessoa T, tá, gente? Uma pessoa pensamento. Porque aqui, às vezes, algumas divergências precisam ali de um F mais alto para conseguir mediar. Tudo bem? Mas como em todos, né, os blocos, nós temos os pontos de melhoria. Né? E quais são os pontos de melhoria de uma pessoa F? Desenvolver maior objetividade em decisões difíceis. A pessoa, quando ela é muito F, ela tem muita dificuldade, né? Como ela é muito subjetiva, né? A forma dela lidar com os outros é muito subjetiva, às vezes ela trava e não consegue realmente ser objetiva para tomar decisões mais difíceis. Porque numa decisão muito difícil, você vai, às vezes, magoar alguém. Não magoar de forma pessoal, mas profissional ou técnica. E a pessoa em sentimento, em F, ela tem dificuldade de fazer isso, né? Evitar excesso de complacência. O que é complacência, gente? A pessoa em F, ela é muito complacente, ou seja, é uma pessoa diferente do T, né, que separa a parte técnica da parte pessoal. Aqui não, é tudo misturado. Então, se alguém fala alguma coisa para ela, que é né, evitar esse excesso de complacência, falou alguma coisa de trabalho para ela, ela vai levar aquilo para a vida dela. Nossa, olha como o Márcio falou comigo, eu fui só pedir um relatório e falou que não podia me entregar. Mas eu falei que não podia entregar naquela hora. Ela levou pro lado pessoal, ela mistura CNPJ com CPF. Trabalhar assertividade em conflitos, tá, gente? A pessoa não é assertiva em conflitos. Porque às vezes em conflito você tem que ser mais assertivo. E às vezes falar algumas coisas que a outra pessoa não gostaria de ouvir. Mas a pessoa que tem perfil sentimento, F, ela não gosta de estar mal com as pessoas. Como ela vai falar alguma coisa que o outro não gosta?
ela quer estar bem com todo mundo, né? Reduzir personalização excessiva de críticas, né? Ou seja, ela é muito crítica, porque ela personaliza muito, né, as pessoas, os problemas. Então, reduzir, né, essa excessiva personalização, ela tem que tentar ser um pouco mais objetiva, que é o que está aqui na primeira linha. E equilibrar emoção e racionalidade, né? Não dá para ser só racional, como o T, mas também não dá para ser só emoção, como o F, né? Ter esse equilíbrio é o ponto de melhoria aí que vocês estão fazendo assessment provavelmente com as pessoas vão ter que fazer, tá? Sob pressão, como com F se comporta? Pode evitar confrontos, pode não, ele vai evitar, porque ele não gosta de confronto, tá? Pode assumir responsabilidade emocional excessiva, essa pessoa vai assumir, tá? O que que é isso? Ela traz toda a emoção da equipe para ela, né? E fica tudo nas costas dela, né? Fazendo com que ela tenha um fardo muito grande para carregar. Não necessariamente na parte técnica, tá, gente? Mas nessa parte emocional mesmo. Pode priorizar a manutenção da harmonia em detrimento da decisão técnica. O que significa isso? Sob pressão, tem uma atividade para ser feita, para a gente conseguir resolver os problemas. Ela não está nem aí da decisão técnica, né? Ela quer priorizar a harmonia. Não, gente, tem que ficar bem, temos que ficar unidos, nós vamos conseguir. Tá, mas o que, que a gente está fazendo efetivamente e objetivamente para conseguir resolver esse problema, entendeu? E pode internalizar conflitos, tá? Então, às vezes, num ambiente sob pressão, alguém fala alguma coisa para ela que ela não gosta, mas ela internaliza o conflito. Ela vai falar com o amigo, no chat, no Meet, né? Que aqui a gente está falando, mas ela não vai falar direto para a pessoa, né? Porque ela não quer o quê? Ela não quer se indispor. E como eu vou interagir, então, com o perfil sentimento? Né? Você que é gestor, gestora, ou você tem aí algumas pessoas na sua área, os colegas de trabalho, que tem esse perfil muito alto. Reconheça o impacto humano nas decisões. Por mais que você seja um T, né, você tem que tomar as decisões, tente levar o lado humano do lado. Mesmo que você não tenha um plano para amenizar esse lado humano das suas decisões. Mas tente pelo menos demonstrar consideração e respeito para essa decisão que você vai tomar. Evite comunicação excessivamente fria. O que é essa comunicação fria? Comunicação formal, só por e-mail, tá? Só por mensagem. Né? A mensagem e o WhatsApp é até um pouco mais caloroso, mais por e-mail, né? Aqueles e-mails escritos tecnicamente. Isso realmente desestimula a pessoa F. Né? Inclua aspectos relacionais na argumentação, ou seja, olha, eu sei que essa decisão que nós vamos tomar vai trazer alguns desconfortos para algumas pessoas, entendo que isso é complexo, mas se nós não fizermos, nós vamos ter problema aqui, aqui e ali. Mostrar que você está preocupado, ao menos mostrar quando você vai apresentar algo para um F, tá? Valorize a colaboração, né? Ou seja, valorize esse senso, né, de união que o F tem. Estabeleça um diálogo aberto. Não feche as portas de forma alguma para o perfil sentimento. Tudo bem, gente? Fechar as portas no que eu digo de acolher essa pessoa emocionalmente. Ela precisa disso, né? Vamos agora para um comparativo, né? Assim como a gente fizemos com os 3 primeiros blocos. E agora você vai retornar ali na sua o quê? Na sua colinha, no seu rascunho, seja no papel ou seja digital. Você vai escolher agora a sua terceira letra. Já escolheu entre EI, entre SN, agora você vai colocar TOF. Baseado em tudo que você aprendeu aqui nessa quase meia hora desse bloco. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Dimensão, a definição central. O T, pensamento. Base em lógica, decide com base em lógica. Critérios objetivos e coerência racional. Sentimento, F, decide com base em valores, impacto humano e harmonia relacional. Qual o critério primário para o T? Justiça, presta bem atenção nesse critério primário, vai ser importante depois na síntese, tá? Critério primário, justiça imparcial e consistência técnica. Esse é o mantra do T. Equidade relacional e consideração interpessoal. É o mantra do F, ok? Qual a pergunta natural aqui do T? Isso é lógico e eficiente? A pergunta natural do F. Isso é justo para as pessoas envolvidas? Estilo de decisão do T. Analítico, objetivo, estruturado. Do F. Empático, contextual, orientado a valores.
Qual o nível de comunicação? Do T, direta, clara, focada no problema. Do F, sentimento, diplomática, acolhedora, focada nas pessoas. Então, olha que legal. O T foca no problema e o F foca nas pessoas. Gestão de conflitos. O T enfrenta o problema com racionalidade. O F busca mediação e manutenção da harmonia, como a gente disse lá atrás. Um ambiente preferido para cada um deles. O T, meritocrático, onde todos recebem por aquilo que entrega e orientado por desempenho. O F não está nem aí com a entrega, com a meritocracia. É um ambiente preferido, é colaborativo, orientado para o clima, desculpem o erro aqui, está orientado a clima, né, e cultura. Qual o risco de excesso? 100% T. Frieza, sim. A percepção de frieza vai aparecer cada vez mais evidente. Crítica excessiva e insensibilidade no trato com as pessoas. E do F. Do outro lado, a gente tem complacência, que a gente já disse, que é misturar as coisas pessoais com as coisas profissionais, dificuldade de confronto e parcialidade nas decisões. Porque as pessoas, para a pessoa F, são parciais, né? São personalizadas, tudo bem? Sob pressão, o T intensifica a objetividade e pode endurecer decisões, ok? O F intensifica a preocupação relacional e pode evitar confronto. Qual a melhor forma de gestão do T? Apresentar dados, metas claras e critérios objetivos. Já o F, demonstrar consideração, envolver pessoas e contextualizar decisões. Qual a contribuição estratégica que cada pessoa pode dar para a empresa? O T, garante decisões racionais e eficiência organizacional. E o F, sustenta clima saudável e engajamento da equipe. Lembra que eu fiz, né, nos outros dois também um comparativo, né, da contribuição estratégica? Aqui, o T, ele vai garantir essas decisões e eficiência trabalhando junto com o F. Né? Ou seja, ele vai comunicar, né, essas decisões junto com o F, né, para que ele sustente a partir daí um clima saudável, para que as pessoas possam se engajar mais. O F geralmente tem um engajamento maior, de uma forma mais natural do que o T, porque ele tem uma habilidade maior de trazer essa pessoa para ele através do quê? Da empatia, através do acolhimento. Tudo bem? Na síntese, gente, pensamento e sentimento não medem frieza ou sensibilidade excessiva. Medem um critério preferencial utilizado na tomada de decisão. Apenas isso. Um perfil pensamento pode ser empático, sim. E um perfil sentimento pode ser altamente estratégico e firme. A diferença do quê? Está no critério primário de julgamento, que está aqui, ó. Então, se uma pessoa de pensamento conseguiu ver justiça imparcial e consistência técnica, ela pode sim ser empática. Se uma pessoa F viu equidade relacional e consideração interpessoal, ela pode sim ser uma pessoa altamente estratégica e firme. Entenderam? Tudo bem até aqui? Vamos agora para as nossas fotos ilustrativas. Aqui nós temos como tomamos decisões, né? O que é isso daqui, gente? É um F de feeling, né? Ou um T de thinking, né? O F é de sentimento, o T de pensamento. Né? Temos aqui pessoas geralmente mais da área do direito, né? Que foi o que a Bru trouxe, né? Analisando. E aqui a gente tem o quê? Traz um martelinho de juiz, que seria o quê? Imparcialidade, né? Então, a gente pode julgar que é realmente um T de pensamento, ok? Vamos agora para as próximas figuras. Como essas pessoas tomam decisão? Olha, todos sorrindo, acolhendo as pessoas num ambiente de pressão, num ambiente de crise. Lembra que eu falei que aqui é um F, tá, gente? De sentimento. Os olhos acolhem, olha a postura corporal, né? Então, a pessoa F é uma pessoa acolhedora, empática, né? Ela gosta de um clima agradável, como tá nessa foto aqui, né? Entenderam, pessoal? Já colocaram a letrinha aí, a terceira letrinha aí para vocês, né? Então, agora vocês têm 3. Então, faltando apenas o último bloco para vocês colocarem aí
e formar o perfil de vocês. Na hora que é interessante, vocês vão formar o perfil baseado na percepção de vocês. Então agora nós vamos para o quarto e último bloco, a quarta e última dicotomia que consta lá na teoria dos tipos psicológicos do Jung, que estão na base do inventário de tipologia profissional ITP. Isso aí, pessoal. Agora vamos para o quarto bloco, né? Que é o bloco que nós vamos falar aí do quê? Do estilo de vida, né? O estilo de vida de cada pessoa, né? De cada perfil. Né? Como eu organizo a minha vida, né? E também é dicotômico. Nós temos duas polaridades. Nós temos o quê? Através da percepção e do julgamento, ok? Percepção e julgamento não medem organização ou competência, gente, tá? Eles medem o estilo preferencial aí de lidar com o mundo externo, ok? Vamos lá então? O que é a percepção? Aqui representada pela letra P. O que significa? É uma atitude relacionada aí ao estilo de organização da vida externa, caracterizada pela preferência por flexibilidade, abertura e adaptação contínua. Ou seja, a pessoa que tem um perfil de percepção é uma pessoa flexível, aberta e que consegue se adaptar continuamente ao ambiente hostil. No ITP, indica aí tendência a manter opções em aberto, ajustar decisões conforme novas informações vão surgindo. Olha que interessante. Né? Qual a orientação psicológica? Foco na adaptação. É uma pessoa que se adapta muito fácil, abertura a possibilidades, ela fica aberta às novas possibilidades. Exploração antes da definição, ou seja, antes de definir alguma coisa, ela vai avaliando todas as possibilidades, só para depois bater o martelo. Flexibilidade no uso do tempo e preferência por liberdade de escolha. Né? Quais são os comportamentos observáveis aqui? Né? Trabalha melhor com autonomia, né? Ou seja, aquela pessoa que você vai ver, ela trabalha ali com uma autonomia muito melhor. Ajusta planos conforme a necessidade, né? Ou seja, ela é flexível, né? Ela tem uma adaptação contínua, ela é aberta, ela vai ajustando os planos conforme a necessidade dita para ela. Mantém múltiplas opções abertas, pode iniciar várias tarefas simultaneamente, demonstra muita facilidade em lidar com mudanças, prefere ambientes mais dinâmicos e evita decisões prematuras. Tudo bem? Então vamos lá, os pontos de melhoria da pessoa que tem o perfil de percepção. Desenvolver maior disciplina em prazos, reduzir a procrastinação. Né? O que seria isso, gente? Desenvolver maior disciplina em prazos, porque a pessoa que tem o perfil percepção, ela é uma pessoa que às vezes ela vai dando tantas aberturas para novas entradas, se adaptando, que o prazo acaba se perdendo. Ela não consegue fechar o que ela está fazendo, né? E isso faz com que ela procrastine um pouco. Então, ela, desenvolvendo essa disciplina maior em prazos, ela vai conseguir reduzir essa procrastinação. Né? Então, é basicamente isso que está falando essa parte aqui. Tá? Trabalhar a priorização daquilo que precisa ser trabalhado, tá? E evitar a dispersão. Porque às vezes, quando a gente é muito adaptativo, muito flexível, às vezes pode não ter muita priorização do que vamos fazer, onde vamos chegar, o que temos que entregar, né? E aí a gente fica disperso, né? Então, nós temos que trabalhar isso para evitar essa dispersão. Estabelecer critérios claros de conclusão. Que chega um momento, uma linha tênue que fala, agora chega, não dá mais para adaptar. O projeto já está acabando o tempo e nós precisamos entregar, né? Sob pressão, essa pessoa pode adiar decisões, né? Pode dispersar o foco, né? Ou seja, ela adia muitas decisões porque ela não consegue realmente escolher qual que ela tem que fazer, ela dispersa o foco, né, para outras opções, evitar fechamento definitivo, ou seja, deixa aquilo em aberto. Ela pode reagir melhor com o perfil J em cenários imprevisíveis, porque sob pressão, às vezes são cenários muito imprevisíveis. E o J, que vocês vão ver daqui a pouco, que é o julgamento, ele só consegue se comunicar bem com previsibilidade. Busca alternativas criativas para resolver situações. Como que nós vamos interagir aí, gente, com o perfil percepção, né? Um perfil perceptivo, que a gente chama. A gente primeiro tem que dar espaço para autonomia para essa pessoa. Ou seja, é um perfil muito autônomo, para ele conseguir flexibilizar, para ele conseguir adaptar, baseado naquilo que vai vir de informação do ambiente, né?
Evitar o controle excessivo, né? O perceptivo, a pessoa em percepção, não gosta muito desse controle muito excessivo, porque às vezes ela vai ter que adaptar coisas novas, vai ter que fazer novas concessões, né? Novas mudanças, né? Permita essa pessoa ajustar, né? No plano quando for necessário, né? Ou seja, é uma pessoa que precisa ajustar esse plano quando necessário, né? E trabalhar com metas flexíveis, mas definidas, né? Ou seja, essas metas têm que ser flexíveis, mas você também tem que colocar uma definição. Olha, a meta é flexível, só que ela precisa ser entregue até tal data. Passou disso, eu não consigo mais, né? Estimular aí a priorização dessa pessoa, porque ele pode se perder, né? A hora aqui em cima, né? Que é um ponto de melhoria dele. E valorizar a criatividade e adaptabilidade, tudo bem? Então, nesse formato aí você consegue aí interagir bem com uma pessoa que tem um perfil de percepção, ok? O julgamento agora, pessoal. O que significa julgamento? Antes de mais nada, julgamento não é do verbo julgar. Eu julgo, tu julgas, não tem nada a ver. Vamos lá então, o que é o julgamento? É relacionado ao estilo de organização da vida externa, caracterizada pela preferência por estrutura, tá? É representado pela letra J. Diferente lá do nosso P de percepção, aqui o que o julgamento, né? O que o perfil julgamento J valoriza? Planejamento e definição antecipada, né? Então, a orientação psicológica do perfil de julgamento é o quê? É o foco em planejamento, ou seja, a pessoa ela tem que ser planejada, né? Esse é o perfil do J, né? Ela foca muito no planejamento das coisas com muita antecedência para não ser pego de surpresa, né? Temos aqui a necessidade de definição, ou seja, tudo tem que estar definido. Se eu estou fazendo um orçamento agora para o ano todo, o orçamento tem que estar definido até tal prazo para subir isso no sistema. Organização antecipada, olha que legal, tudo é antecipado, né? Definição antecipada, organização antecipada, estruturação de prazos e preferência por clareza e conclusão. Ou seja, tem que ser claro e tem que terminar. Diferente ali do nosso P, que às vezes fica naquele looping e não consegue terminar, finalizar, porque está mudando todo o tempo, né? Quais são os comportamentos observáveis do perfil J, julgamento, né? Planeja atividades com antecedência, aquela pessoa super planejadinha, né, que com as coisas dela, que ela sempre planeja tudo com antecedência, seja uma viagem, né, um orçamento, uma planilha, um relatório, uma atividade, uma viagem, né. Estabelece metas claras, ou seja, as metas são claras, com prazos, cronogramas, aí, listas super bem definidos, né. Geralmente é uma pessoa, né, que vai finalizar aí uma tarefa antes de iniciar tarefas novas, tá? Demonstra aqui objetividade na organização do tempo, tá? E tende a tomar decisões de forma assertiva e lógica e prefere ambientes mais estruturados. Então, a pessoa com perfil de julgamento é uma pessoa que gosta de definição, gosta de se planejar para fazer as coisas, né? Vamos pegar aqui uma viagem, né? Uma viagem, se você chega com uma pessoa P, percepção, e falar para ela, amanhã você ganhou ganhou uma viagem, hoje é quarta-feira, na sexta-feira você vai viajar, né? Eu consegui uma viagem pra gente ir pra praia, sei lá qual praia, independente de onde você esteja, qual litoral que você esteja, né? Ou até mesmo para um campo, para um resort, para um hotel, né? Independente. O que o P vai falar? O P vai falar, vambora. Ele não sabe se vai dar, ele não sabe se ele tem dinheiro, se ele tem roupa pronta, ele vai. O J não. O J fala, nossa, mas eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que organizar uma porrada de coisa, eu tenho que avisar as pessoas, eu tenho que avisar o trabalho, eu tenho que ter muita coisa, né? Então o J ele não consegue e o P consegue, né? Por conta da estruturação dos prazos, do ambiente estruturado que o J ele gosta de ter, senão ele realmente não consegue interagir com as outras pessoas, não consegue funcionar bem, né? Vamos dizer assim. Qual que é o ponto de melhoria do perfil J? Desenvolver maior flexibilidade. Assim como o P tem que ser um pouco mais lógico, tem que ser um pouco mais organizado, aqui também, um perfil muito alto de J não tem espaço para flexibilidade e mudanças inesperadas, né? Ou seja, fechou, fechou. Né? Às vezes até dá tempo de colocar alguma coisa, mas o J não permite essa adaptação. Fazendo o quê?
tendo muita rigidez em processos. Então, um dos pontos de melhoria, o que é? Reduzir a rigidez nos processos, né? Porque às vezes as pessoas terminam aquilo e falam como se fosse bateu na pedra, como a gente diz, né? Evitar decisões precipitadas apenas para fechar questões. Ou seja, o J, às vezes, ele nem tem todas as questões e quer fechar aquela questão para ir para a próxima. Lembra que aqui atrás ele falou, né? Que ele tende a finaliza tarefas antes de iniciar novas, né? Então ele quer sempre fechar essas questões. Né? E trabalhar tolerância à ambiguidade. O J não gosta de coisas ambíguas, né? Então, o que é coisas ambíguas? O que o P gosta. Ah, isso aqui pode ser, mas pode não ser, pode alterar. Ele não. Ele gosta de coisas que são totalmente planejadas e priorizadas, tudo bem? Sob pressão, intensifica controle e organização, pode se tornar uma pessoa rígida mais ainda do que ela é no dia a dia, pode acelerar decisões para reduzir incertezas, pode demonstrar impaciência com atrasos e busca restabelecer estrutura rapidamente. Ou seja, sob pressão, ela quer ter um controle, uma organização para a gente sair dessa crise, às vezes tornando-se rígido no que eu digo para mudanças inesperadas, né? Pouco flexível, acelerando aí essas decisões que ela tem que tomar para reduzir certas incertezas, tudo bem? E pode demonstrar impaciência aí com atrasos, né, entregáveis que falaram para eles, né? E restabelecer, ele gosta de restabelecer essa estrutura rapidamente, tudo bem? E como que eu identifico um perfil julgamento? Aquela pessoa que está sempre definindo planos, né, e tarefas de forma clara, apresentar aí planos bem estruturados, seja objetivo quanto a metas, evite mudanças constantes sem aviso, demonstre muita organização, formalize acordos e responsabilidades. E geralmente é uma pessoa que tem certa dificuldade aí de flexibilizar mudanças e seja um pouco rígido em processo, tá? Vamos agora fazer o nosso comparativo, lembrando que agora você vai preencher a última letra, né, para completar aí o seu perfil, tudo bem? Então, você vai colocar J, julgamento, ou P, percepção de acordo com aquilo que nós conversamos aqui, né? Então vamos lá, definição central, o julgamento, né, J, preferência por estrutura, planejamento e definição antecipada. P, percepção, preferência por flexibilidade, adaptação e abertura contínua. Relação com decisões, busca fechamento e conclusão. O J. O P, mantém opções em aberto. Gestão do tempo, J. Organização orientada a prazos. Organizada, de forma orientada a prazos. P. Flexível, adaptável ao contexto. Estilo de comunicação, planeja antes de agir. Percepção, ajusta enquanto age. Tá? Então, o estilo de organização do J, ele planeja antes de agir, e do P, ajusta enquanto age. Ambiente preferido, o J, estruturado, previsível, com metas claras, ok? Do P, dinâmico, mutável, com autonomia. Ritmo de execução, sequencial e orientado à finalização. Percepção, não é sequencial, não linear, exploratório. Risco de excesso, um J muito alto. Rigidez, impaciência, controle excessivo. Um P muito alto. Procrastinação, dispersão, indefinição. Sob pressão, o J intensifica controle e acelera decisões. Um P posterga decisões e amplia alternativas. Melhor forma de gestão, definir metas, prazos e responsabilidades claras, do J, e do P, estabelecer objetivos com margem de adaptação. Contribuição estratégica de ambos. J, garante previsibilidade e cumprimento de metas. Tá? E o P, garante adaptabilidade e inovação situacional. Tá? Ambientes mais situacionais. Então, a partir de tudo isso que nós conversamos sobre o J, de julgamento, que é aquela pessoa mais estruturada, planejada, antecipada, né, orientada a prazos, e do P, flexível, adaptada, aberta, que mantém as opções em aberto. O que vocês acham que vocês são? 5 segundinhos para vocês colocarem aí a última letrinha e formar o perfil de vocês, tudo bem?
Pronto, pessoal. Agora, né, que vocês já têm aí o perfil formado de vocês, né, as 4 letrinhas, né? Olha que interessante, né? Mas vamos continuar falando um pouquinho ainda do julgamento e da percepção, né? Vamos falar aqui da síntese, né? O julgamento e percepção, eles não medem, né, competência organizacional, medem o estilo preferencial de estruturar e administrar decisões no mundo externo. Um perfil julgamento pode ser altamente adaptável. Um perfil percepção pode ser extremamente produtivo, né? A diferença está na forma de lidar com estrutura e definição, não na capacidade de execução, né? Vamos agora dar uma olhadinha aqui nas nossas figuras e fotos, né? Qual o estilo de vida, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas 3 fotos, né? Então aqui a gente tem, ó, duas pessoas, 2 profissionais aqui, né? Fazendo aqui um cronograma de post-its, né? Ou seja, eu posso tirar esse post-it, colocar outro, mudar ele para cima, mudar ele para baixo. A mesma coisa nesse quadro, né? Eu vou mudando. Uma pessoa aqui, né? Ó, trabalhando aí de forma mais descontraída, né? Ali num ambiente não muito formal. O que vocês acham que são essas 3 figuras aqui? Percepção, P, ou julgamento, J? Quem falou percepção, P, acertou, tá? São imagens que se remetem aí à parte de percepção, entenderam? Ó, então foi alguma coisa que a nossa Blue trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha para ilustrar aí o entendimento de vocês, né? E aqui, né, nós temos qual estilo de vida? Totalmente estilo de vida julgamento, J, né, que é o quê? Ó, aqui nós temos um projeto estruturado dentro de um Visio, né, outro projeto estruturado, um checklist, são coisas que os nossos julgadores, não vamos falar assim, mas o perfil julgamento gosta de ter, né, controle sobre isso, né? Então, basicamente, né, são essas as figuras que nós temos aí para esses perfis, né, seja de julgamento e percepção. E aí, você já tem agora os perfis de vocês, cada um com o seu perfil, né? Para saber se vocês acertaram, vocês vão ter que pedir o ITP lá no SysWeb, né? Solicitar para vocês fazerem e comparar aí se deu tudo certinho, né? Vamos dar uma checada então, pessoal, para ver quais são os 16 tipos do ITP, né? Tem até aqui, né, uma colinha embaixo falando um pouquinho, né? De uma forma muito simples, né? Então a gente tem, ó, o INTJ, né? ENTJ e ENFJ, né? Temos o INTP, ENFP, ENFJ e ENFP. ESTJ, ESTP, ESFJ. Tá? E aqui o ESTJ. E aqui nós temos o ISTJ, o ISFJ. Tá? Então, esses são os 16 tipos que nós podemos ter. E nós temos várias aí temos várias ligações dessas 4, né, formações que nós temos das letras com os nossos tipos do próprio ITP. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tranquilo até aqui? Né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as âncoras de carreira, ok? As âncoras de carreira da MS. Né? As âncoras de carreira da MS, elas são o quê? Elas não são da MS, não foram criadas por nós. Elas foram criadas por quem? Né? Pelo Edgar Schein. Né? E é utilizada amplamente aí por muitas empresas para complemento aí do nosso perfil. Tudo bem? Então vamos lá? Pessoal, então vamos lá. Qual é o objetivo desse bloco, né? Das âncoras de carreira, para a gente fechar esse nosso treinamento aí, que já está no finalzinho, tá? É conectar o perfil tipológico com motivadores de carreira. As âncoras não são inventários de personalidade, são motivadores de carreira, tá? Entender permanência, engajamento e rotatividade, né? E apoiar decisões estratégicas de alocação e desenvolvimento, tá? Então vamos lá, Márcio, qual que é o conceito aí de âncora de carreira? Qual é a definição técnica, né? A âncora de carreira, ela é um núcleo motivacional estável, né? Ou seja, ela é o que traz motivação para o profissional, né? Orienta o quê? Decisões profissionais ao longo da vida. Ela pode ir mudando também, né?
representa aquilo que a pessoa não abre mão, precisa para sentir realização e considera essencial na trajetória profissional, ok? Ou seja, é um conceito de motivação, é o núcleo motivacional que eu tenho, tá? É o ponto interno, né, que mantém coerência entre identidade, valores e escolhas de carreira. É muito utilizado também na parte de orientação vocacional e orientação profissional, tudo bem? Qual é o fundamento psicológico disso, né? A âncora, ela emerge aí da combinação entre competências percebidas, né, de cada pessoa, valores pessoais, necessidades motivacionais e experiências significativas. Ou seja, as âncoras funcionam como um critério, vamos dizer que inconsciente da decisão profissional. E o Edgar Schein, ele trouxe pra gente aí, né, 8 âncoras que a gente vai entrar daqui a pouquinho, tá? Mas qual que é a diferença prática entre o perfil ITP, né, o perfil e a âncora? O perfil ITP é como a pessoa funciona comportamentalmente, psicologicamente, como é o comportamento dessa pessoa. A âncora é o que a pessoa precisa para se sentir realizada, né? Porque o perfil ele explica o comportamento, né? E a âncora, o que a pessoa precisa para se manter realizada, né? Ou seja, a âncora explica a motivação profunda. Qual que é o motivador daquela pessoa, independente independente daquilo que as pessoas, né? O perfil dessas pessoas, entenderam? Mas qual que é o papel estratégico das âncoras nas organizações, né? Compreender a âncora, né, ela vai permitir o quê? Reduzir o turnover, sim. Se aquela âncora, né, se aquele motivador faz sentido para aquela pessoa que está sentada naquela cadeira. Direcionar promoções com maior aderência. Se aquele cargo, né, tem uma aderência com a âncora daquela pessoa, né? Construir planos de desenvolvimento personalizados e evitar desalinhamento entre função e motivação. Pessoal, pessoas não deixam apenas empresas, elas deixam funções que ferem sua âncora de carreira. Olha que interessante, né? Então, se você tem funções que ferem amplamente as âncoras de carreira dessa pessoa, ela vai embora. Então, é importante a gente ter, né, um mapeamento dessas âncoras sim, tudo bem? E quais são as 8 âncoras, né? Vamos começar aqui pela primeira tela. Âncora, autonomia e liberdade. O que é essa âncora, né? Ela refere-se ao quê? Ao desejo, né, de liberdade, né, controle que a pessoa tem sobre a forma como o trabalho é executado. Uma pessoa que gosta de autonomia, né? Pessoas com alta pontuação nessa âncora valorizam independência, definem seus próprios ritmos e não gostam de supervisão excessiva, aquele microgerenciamento, né? Sentem-se realizadas quando conseguem tomar decisões por conta própria e têm flexibilidade na organização do seu tempo e métodos. São pessoas que apreciam autonomia e liberdade no trabalho. Criatividade empreendedora. Profissionais com alta criatividade empreendedora são orientados à criação de algo novo, ou seja, o próprio nome da âncora fala, né? Gostam de criar produtos novos, soluções, processos ou negócios, tá? São movidos ali pelo desafio de inovar, idealizar. E, gente, isso não tem nada a ver com a correlação com o perfil. O perfil ele pode digitar uma âncora a outra, mas não tem estudo de correlação, tá? Valorizam em ambientes com liberdade para pensar diferente e transformar ideias em ação. Desafio puro. O desafio puro é típico de pessoas que se sentem motivadas por resolver problemas complexos, competir em alto nível e superar obstáculos intelectuais. Ou seja, o desafio puro o prazer está no próprio desafio. Aquela pessoa que gosta realmente, né, de chumbo grosso, como a gente diz. É um trator, ela vai para cima, né? Independente do reconhecimento, seja financeiro ou não. É uma pessoa que o próprio desafio consegue motivá-la, tudo bem? Competência técnica funcional, né? Esta âncora aqui é característica de indivíduos que aspiram liderar, né? Influenciar e gerir equipes de projetos. Não, perdão, aqui está incorreto, gente. Isso daqui é da próxima, tá? Essa âncora aqui, gente, aquela pessoa que tem indivíduos que gostam de resolver os problemas dentro da área de tecnologia delas.
a área técnica que elas possuem, né? Elas gostam de ser técnicas, elas gostam de resolver problemas, né, dentro da área técnica do que elas possuem. Elas gostam de tarefas que podem ser funcionais, tá? Agora sim, a competência gerencial. Competência gerencial é uma âncora de indivíduos que aspiram a liderar, influenciar e gerir equipes, né? Então, a próprio nome fala, âncora de competência gerencial, né? São pessoas que gostam realmente de influenciar e gerir equipes ou projetos, né? Sentem-se realizados ao tomar decisões estratégicas, assumir responsabilidades e guiar pessoas rumo aos resultados. A âncora de dedicação a causas, né? Aqui a gente tem uma âncora mais voltada aí à parte social, né? Que são pessoas que têm um desejo mais genuíno de contribuir com a sociedade e causar um impacto bem positivo ali no mundo, né? Profissionais com alta pontuação, aqui elas se conectam o quê? A missões, a causas sociais, ambientais ou humanas, buscando significado no que fazem, né? O estilo de vida, essa aqui é uma âncora que fala daquela pessoa que valoriza o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Profissionais com esse perfil tendem a rejeitar contextos de sobrecarga de trabalho, né? Buscam mais uma qualidade de vida, flexibilidade e bem-estar. Então, uma pessoa dessa não vai se adaptar a empresas onde tenham cargas muito grandes de trabalho, né? Então, é uma pessoa que quer equilibrar isso, tudo bem? Segurança e estabilidade. Aqui é que a gente chama de pessoas que gostam, valorizam a segurança, né? A gente está falando ali de principalmente funcionários que estão ali no setor público, né? Mas nós também temos dentro do mundo corporativo, né? Que valorizam segurança, previsibilidade e continuidade no emprego e renda, né? Buscam ambientes mais estruturados, com regras claras e rotinas bem definidas, né? Sentem-se desconfortáveis diante de mudanças repentinas e riscos elevados. Tudo bem, gente? Então essas são as 8 âncoras que também estão embutidas, né, lá dentro do ITP, do Inventário de Tipologia Profissional, que é o ITP mais âncoras. Eu acredito que deu para gravar tudo certinho, eu acredito que vocês já têm aí o perfil de vocês, e qualquer dúvida, gente, eu estou aqui à disposição. Agradeço aí a essas quase 2 horas, 2 horas de treinamento, e estaremos juntos, com certeza, logo, logo, num próximo treinamento. Lembrando que, gente, se vocês têm alguma dúvida, tá? Vocês vão entrar em contato no nosso central WhatsApp, o 11 910 39 4147, tá? Você pode também fotografar esse QR Code, né? Aqui nós temos os nossos clientes, né? Aqui é a nossa sede. Então, espero que vocês tenham gostado dessa certificação. Fiquem até o final para vocês conseguirem emitir esse certificado e vamos para o próximo. Pessoal, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, dependendo aí do horário que vocês estão fazendo a certificação ITP 5.0 mais âncoras. Gente, um abração para vocês.